Olá, pessoal. Estamos começando mais um podcast e dessa vez a gente não vai falar de IA somente, né? A gente vai falar de pessoas, a gente vai falar de cultura, a gente vai falar sobre o que move, né, as pessoas no propósito delas dentro da empresa. Então, eu trouxe para cá, fiz um convite para duas empresárias que foram, não sei se vocês sabem disso, mas vocês foram a cliente número um da Ultra Qualify. Vocês foram a primeira que acreditaram, né, na gente, então isso é muito legal. Mas porque elas têm um portfólio muito interessante que, inclusive, eu perguntei à Ive, né, se ela é, fazia o trabalho, a consultoria de cultura, porque eu estou buscando isso para minha empresa. Ela falou: olha, vamos marcar de conversar. Eu falei: então vamos, né? Consegue no podcast para te gravar, que é a agenda que eu tenho. Estamos aqui. Meninas, eu gostaria que vocês se apresentassem, por favor. Bem, eu sou Amanda Nogueira, sou da Zena. A Zena é a realização de um grande sonho, na verdade, né? A gente sempre teve essa vontade de empreender. E com toda essa experiência da gente no mercado, a Zena é uma empresa focada em consultoria voltada para negócios para crescimento. Então, muito foco em franquia, que é uma estratégia ótima de escala, mas licenciamento e outras estratégias. E a gente trabalha ajudando empresários, estruturando os negócios para que eles de fato possam crescer e desenvolvendo mesmo no empresário essa mentalidade de crescimento. E não só nessa parte de manualização. Isso aí é só um pedacinho, mas principalmente nesse processo de crescimento mesmo. Muito bom. Exatamente. Meu nome é Ive Monteiro, sou advogada. E o que é legal na Zena é essa multidisciplinaridade, vamos dizer assim. Eu sou advogada, ela é administradora, a gente consegue entender o que de fato o cliente precisa, as reais necessidades dele. A gente não tem nada genérico, engessado. A gente consegue fazer de acordo com o que de fato ele precisa para crescer. Às vezes ele vem com uma ideia, hoje foi um exemplo disso, a gente teve uma reunião antes de vir para cá, o cliente foi com uma ideia de uma coisa, a gente viu que de fato seria melhor para ele uma outra, porque de fato vai se fazer melhor para ele, vai ser um crescimento mais seguro para ele também. Então a gente é uma consultoria com foco em negócios para expansão, e aí pode ser por licenciamento, pode ser por franquias, pode ser por lojas próprias, enfim. A consultoria é muito focada nessa expansão, seja ela qual for. Legal. E no meio de caminho disso tem muita coisa que aconteceu, né? Porque a gente estava falando ainda há pouco, né, antes de começar, sobre cultura e vocês contaram várias histórias, várias situações que vocês já vivenciaram. Antes da Zena, inclusive, né? Então esse know-how, né, Amanda, que você tem muito forte na indústria alimentícia, ela te traz um know-how muito forte, traz um know-how para vocês muito forte, né? É, como que funciona para vocês essa visão, até para a gente entrar no tema de cultura, a visão geral, assim, a importância da cultura para a empresa, tá? Vocês podem até orientar pelo momento da empresa que a gente está hoje, né? Eu falei para vocês, né? A gente está no momento de expansão e a gente tem processos, só que nem todos os processos são seguidos. Eu falei: poxa, será que é cultura? Então, como que vocês veem isso dentro das empresas? É o que vai te diferenciar e é o que vai fazer, de fato, as pessoas ficarem. Porque principalmente essa nova geração, eles dão muita importância àquela coisa do não funciona mais, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É a maneira com que a gente faz as coisas. Então, por que o funcionário vai ficar na tua empresa e não na outra empresa que paga R$ 500 a mais? O que faz ele ficar? É o ambiente? É a possibilidade que ele tem? Ele pode ser ele mesmo? São as características que tornam ali o trabalho interessante e você se sentindo parte. Eu acho que a cultura, ela é muito, quando a gente fala alinhamento de cultura, eu me sentir parte. Se eu sou uma pessoa mais formal, então eu vou me sentir melhor trabalhando numa empresa que é mais formal. Se eu sou mais descontraído, se eu sou mais informal, eu vou por uma empresa, vou me sentir melhor trabalhando e desempenhando ali. Então isso vai te diferenciar e é como você vai conseguir engajar as pessoas. Hoje, 100% dos nossos clientes reclamam de equipe. Mas eu falo, o que você faz de diferente para o teu pizzaiolo ficar lá? Você vai falar lá, pô, imagina, o cara trabalhar fazendo não sei quantas pizzas no dia. Pô, ele não ganha nenhum muito obrigado. E o que ele faz para que aquele trabalho seja agradável, para ele fazer parte daquilo? Então, é a lei da remuneração, né? Muito, muito. E aí a gente vê empresas que praticam a cultura de pessoas que trabalham ali no dia a dia e elas têm um compromisso. Teve uma empresa que eu trabalhei e que eles tinham um programa de absenteísmo zero.
porque a equipe de restaurante falta muito. E eles faziam uma coisa simples. Era o seguinte, se a unidade não tivesse nenhuma falta, nenhuma, até com atestado, não podia ter falta nenhuma, a equipe de RH ia lá e fazia um café da manhã para a equipe. Servia eles estão acostumados a ser servidos. E iam lá, faziam um café da manhã. Estão acostumados a servir, né? Exatamente, estão acostumados a servir e não a ser servidos. Faziam um café da manhã, eles se sentiam tão valorizados. Foi recorde. Essa unidade ficou 5 meses sem ninguém faltar. E quando faltou, foi o menino que quebrou o pé jogando futebol. Ele ficou arrasado, porque eles estavam com orgulho daquilo. Então, eles criaram ali uma cultura de colaboração, de time, de todo mundo junto. E isso foi no restaurante. Pô, isso é legal, porque a gente não tá falando de dinheiro, né? A gente tá falando de reconhecimento, né? Muito bom. Interessante. Porque quando... Bom, vamos começar pela contratação, né, de colaboradores. A gente até conversou antes, né? Acontece muito quando você contrata um colaborador, ele, na primeira semana, ele não se identifica, ele vai embora. Na segunda semana, ele vai embora. Aí tu pensa, poxa, eu tô pagando um bom salário. Às vezes é realmente um bom salário, mas ele não fica. Por que ele não fica? Será que ele não tem compromisso, né? Muito empresário que pensa assim. Mas, na verdade, ele tá, como eu até falei pra vocês, ele tá buscando outras oportunidades também. Então, às vezes, ele aceitou até a sua oportunidade pra garantir ali e ele não ficar sem nenhuma oportunidade nas mãos. Aí apareceu uma outra melhor e ele saiu. Mas ele só saiu, às vezes, nem pelo valor. Às vezes, ele saiu por um valor menor ainda, mas ele não se identificou com a sua empresa, porque você não fez um processo de onboard adequado, ele achou muito confuso, ele achou que a empresa estava desorganizada e ele achou que ele não ia ter oportunidade de crescimento lá dentro. Então, não era para ele. Aí isso foi perdido, né? Como é que vocês veem o processo de onboard, tá? Porque só mais um parênteses, no último podcast foi um cliente de vocês que veio aqui, né? E ele falou exatamente do processo de onboard. Inclusive tem um trecho do podcast que a gente citou vocês, que eu falei, aposto que foi a Zena que ajudou vocês nisso. Que o Mesquita, nos primeiros 3 dias, ele fala só de cultura pro colaborador. Eu falei, pô, isso é fantástico, né? Porque aí já cria uma identificação e o colaborador tem a chance de entender ali o propósito dele dentro daquela empresa, né? Como é que vocês veem isso dentro do onboard de um novo colaborador? Eu acho essencial e eu acho que a empresa que não tem isso, ela tá com uma grande falha. Seja no mercado ou seja até competitivo mesmo, porque você não tendo cultura dentro, você não tem como colocar sua cultura para o cliente também. E hoje em dia tem cliente que vai atrás de empresas que tenham cultura e que tenham similaridade com o que ele quer, com os valores dele, enfim. Se você não tem nada definido, o cliente também não vai saber o que você procura ou se você tem algum match ali com ele. Então, a gente trabalhou numa empresa que tinha muito isso, algo muito intrínseco, a gente já saiu de lá há muitos anos e isso continua, e hoje eles são nossos clientes também, que a gente vivia um dia em cada loja deles, em cada marca deles. Então, a gente sabia o que de fato acontecia, o que precisava, o que a gente poderia auxiliar ali, estando no escritório e eles estando lá na frente, no restaurante. Quando vinha, vou puxar um pouco de sardinha para o meu lado do jurídico, quando eu tinha que elaborar um contrato ou uma COF, eu sabia exatamente o que o franqueado ia passar. Como que seria o treinamento daquele franqueado? Como que ele passaria para o funcionário dele? Porque eu passei por aquilo ali. Eu passei pelo mesmo treinamento que ele vai ensinar para o franqueado dele e que ele vai ter no momento do treinamento da franquia. Então, a gente vivenciando aquilo ali faz toda a diferença. E a gente sabia onde a empresa estava naquele momento, para onde ela queria chegar nos próximos 2, 3 anos. Antigamente, a gente fazia planos maiores, né? 5, 10 anos. Depois da pandemia, a gente sabe que agora a gente tem que reduzir muito isso. Mas a gente tinha planos grandes, a gente se sentia parte daqueles planos. Porque a cultura era muito intrínseca. A cultura era tão pertencente na nossa vida que a gente fazia o tempo inteiro. A gente não tinha as salas, eu sentava, era o jurídico, era o financeiro, era coisa. Então, aquela familiaridade, a hombridade, todos os valores estavam ali muito vívidos, né, na nossa vida ali. E você vivia de fato aquilo. Porque quando você fala assim, é todo mundo igual, mas o diretor ele tem uma cadeira muito mais confortável que a minha. Então, não é todo mundo igual. Lá, todo mundo era igual. A cadeira que a gente sentava era igual à cadeira do CEO. O CEO não tinha uma sala dele. Ele estava lá, a mesa dele estava no meio assim, porque todo mundo vivia de fato aquilo. E o onboarding, ele porque assim, imagina, principalmente quando você está falando de uma empresa grande. Você chegar novo numa empresa grande é intimidador. As pessoas estão ali, elas já estão ali.
já tem uma amizade, as pessoas já se juntam pra almoçar. Medo de não se encaixar ali, né? Porque assim, pô, será que. E principalmente assim, na entrevista, pô, falei, é claro que você vai enaltecer seus pontos fortes, mas você vai se sentir inseguro em algum momento. Então, como é que você está sendo acolhido nesse primeiro momento? Isso aí é importantíssimo. E a pessoa muitas vezes fica ali e eu vejo as empresas muito preocupadas em, olha, é o vendedor, então eu tenho que ensinar aqui o playbook de vendas para ele. Mas tá, o que que é a minha empresa? Eu vou ali e não sei nem o que a outra área faz. Não faço ideia, não conheço nenhum desenvolvedor. Gente, está todo mundo na mesma empresa, porque as pessoas não se conhecem. Então, essa parte de você mostrar esse dia a dia, da pessoa se sentir acolhida, de você trazer o teu funcionário mais para perto e mostrar o que você é, além do playbook. Porque o playbook, uma hora ele vai aprender, a parte técnica, beleza, mas e se encaixar ali, o dia a dia? E uma coisa interessante, né, Amanda, que a gente vê com os nossos clientes é que o diferencial é o produto. O diferencial nunca é uma cultura, nunca é algo que eles fazem com um funcionário. É sempre, eu uso o melhor produto que tem no mercado. E não tem que ser assim. Eu acho que as pessoas, elas imaginam que a cultura é só para as grandes empresas, é só para quem tem um escritório, é só para quem tem gente sentada no computador. E a cultura é para qualquer tipo de negócio, né, Amanda? E, com certeza... E uma das coisas que as pessoas falam assim, não existe para mim, assim, não existe empresa sem cultura. Você pode não saber o que Pode ter uma você... cultura ruim, mas tem uma cultura. Mas pode ter uma cultura tóxica, mas essa cultura, ela existe. Você só não sabe ainda o que é ou a coisa está muito discrepante. Mas quando você entra no ambiente, e a gente já trabalhou em empresas com uma cultura ruim, uma cultura tóxica, você começa a ir aprender e você vai aprendendo ali a sobreviver naquele lugar. Mas assim, existe. Não foi passado, mas você começa a ir percebendo. Então, que cultura você quer colocar na tua empresa? Caramba, isso é muito interessante, porque eu ia perguntar para vocês, cultura é para empresa pequena? É para empresa muito pequena? Aí você falou que toda empresa já tem uma cultura, né? Se você tem ali 3, 4 pessoas, alguém vai absorver alguma cultura que está ali dentro. Isso é muito interessante. E aí, quando você vai crescendo a empresa, o que foi estabelecido ali que você não teve o controle, vai ser disseminado para a empresa inteira, né? E fica muito mais difícil corrigir. Então, uma outra pergunta agora é, bom, para essas empresas que eles começam sem perceber que tem uma cultura, mas tem uma cultura lá dentro, qual que é o melhor momento de buscar sobre cultura, né? Às vezes a gente não está falando nem de contratar uma consultoria, com a empresa pequena, às vezes ela não tem recursos para isso, mas ela começar a se importar por isso e corrigindo, né, já alguns pontos, tá? Qual o momento de empresa que vocês acham ideal? Eu acho que... Hoje, né? Tipo, quanto antes. O que acontece? A cultura, você é uma empresa pequena. A cultura é muito a forma que você, como dono da empresa, conduz. Ela começa a se perder porque você está crescendo e você vai se distanciando. E aí você começa a ter um pouco da cara do líder daquele momento. Eu acho que desde o início você já tem que pensar o seguinte: o que é cultura? Poxa, como é que eu trato os meus clientes? Isso é cultura. Eu tô aqui, eu me importo realmente com eles ou não? Eu só quero que eles paguem o boleto, eles terminem o projeto e vá embora e siga a vida. Não deu certo, problema dele. Eu fiz o meu. Isso é uma forma que você... Deixa de ser uma cultura ruim, mas é uma É cultura. ruim, mas é uma cultura. Então, quando você começa a pensar nisso, você cria uma empresa e fala assim, poxa, o que eu quero transmitir? Seja para as pessoas, seja para o mercado, seja para os meus clientes, seja aqui dentro, que tipo de ambiente eu quero? Então, você já começa a desenhar isso de cara. Que seja de uma forma mais simples, que você coloque esses pontos, mas que seja algo que você viva no dia a dia. Você cria uma missão, uma visão, um valor lá que tá lindo no teu site. Se eu pergunto pro dono da empresa, ele nem sabe. Cara, isso não é cultura. Cultura é o valor que você vive no dia a dia. Deixa eu só complementar uma coisa que você falou, porque a cultura também é algo que a gente vive, né? Eu e a Amanda, a gente tem a cultura da Zena desde que era só nós duas. Porque a cultura, a gente também passa num evento de networking, a gente passa quando a gente conversa com o cliente, no momento de contratação, no momento de fechamento de parceria. Se a gente não tiver a cultura, se a gente não estiver vivendo a nossa cultura, desde o dia 1, como você falou, desde ontem, como que a gente vai crescer? Qual o olhar que a gente vai ter para nossa empresa? Por isso que a gente fala, você vai fazer um planejamento estratégico para sua empresa, se você não tiver cultura,
Pra onde você vai? Você não sabe nem o que você tá fazendo. Então, assim, a cultura, ela não é um papel bonito. Ela não é uma palavra na parede. Ela não é só um onboard para funcionário. Ela tem que ser vivida. E a gente, desde o dia 1, quando a gente sentou, vamos criar a Zena, ali já estava muito claro o que a gente queria. A gente tem pensamentos muito parecidos. Por mais que a gente seja de áreas diferentes, a gente tem uma sinergia muito grande do aonde a gente quer chegar e aonde a gente está. E a gente vive a cultura da Zena a todo momento. Você conheceu a gente no networking, você viu que o que a gente fala para fora, a gente vive aqui dentro, porque você já trabalhou com a gente em parceria para um cliente. Você viu como é que é a nossa cultura com o cliente, não é só da boca para fora. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a pensar nisso. Ela pode não ter um momento financeiro para contratar uma consultoria para fazer, mas ela tem que saber o que ela quer. E eu acho que a cultura é você sentar, você discutir com o seu sócio, você discutir com um colaborador seu e ir desenhando, né? Com certeza. Eu ouvi vocês falando sobre cultura como diferencial. Eu achei isso muito interessante. O que vocês querem dizer com isso? Quer falar? Fala aí. O diferencial é o pensar no desenvolvimento da empresa mesmo, que cultura é isso, é você desenvolver algo que você pense em construção. E você, quando você acha que só o seu produto é o diferencial da sua empresa, é porque você não está pensando no futuro. Você está vivendo o dia a dia, você está vendendo o almoço para pagar a janta. É porque vira um diferencial de desempenho, né? Porque no fim do dia, uma cultura bem feita, ela reflete em desempenho, né? Com certeza, a construção, o crescimento da empresa, a abertura de outras unidades, ou virar franquia, ou crescer de outra forma, ou vender a sua empresa também é uma forma de você crescer. Mas como que você vai vender a sua empresa se você não tem ali o básico, né? O mercado está cada vez mais competitivo, né? Eu tava fiz até um post no LinkedIn esses dias sobre isso. Assim, poxa, imagina, você formatou a tua marca, você se tornou franquia. Cara, lead está cada vez mais caro. Por que eu vou comprar a tua franquia e não comprar a do outro? Se for a pizza o diferencial... Agora, poxa, agora se eu vejo que, assim, tem uma cultura de inovação, de trazer coisas diferentes, de trazer, sei lá, sabores inusitados. Você fala assim, pô, interessante esse cara. Vou me tornar franqueado dele, porque se o mercado muda, ele é um cara que se reinventa. E essa é uma empresa que, beleza, eu vou apostar, vou colocar meu dinheiro ali. Então você começa a se diferenciar e pensar muito em construção de marca. Porque imagina que se o mercado muda, como já mudou muito, se você focar no produto, a Kodak, né, que é um exemplo que todo mundo fala. Gente, se você pode se reinventar, se a sua empresa não pode ser focada no produto, ela tem que ser focada ali na solução, do que você representa. O produto, ele pode mudar, ele pode ser um hoje, outro amanhã. Ele vai mudar, né? Tem a Blockbuster, né? Que foi um caso clássico. Não, com certeza. E a manutenção dessa cultura aí? Como que vocês veem que funciona? Aliás, se vocês quiserem até trazer como vocês lidam muito com restaurantes, né? Como que é a manutenção dessa cultura dentro desse segmento? Com gente, assim, é relacionamento, é você falar, é a repetição, é você viver o dia a dia ali de fato, como você definiu. Eu trabalhei numa empresa que, assim, eles falavam que tratavam os clientes todos da mesma forma, o pequeno e o grande. Só que quando o pequeno chegava, às vezes o dono da empresa entrava numa sala para não ser visto. Ele não queria falar com o cara. Mas quando chegava o grande, ele fazia questão de ir lá atender. Os funcionários veem isso. Aí quando ele falava isso numa reunião, tinha risadinha, porque as pessoas sabiam que aquilo não era verdade. Então, assim, a cultura, ela é, assim, muito, muito, muito importante. E no restaurante, você pode fazer de várias formas. Então, assim, as reuniões diárias, que agora o pessoal chama de daily, né? Mas tinha, assim... Daily é das agências, né? Da área de tecnologia. Né? É o dia a dia, é ali, é você chegar e falar assim, poxa, sei lá, o João fez um trabalho muito legal hoje, e de você falar assim, gente, olha só que legal que ele fez, e de você trazer aquelas pequenas conversas no dia a dia, e de você trazer a liderança perto. Porque no mundo de tecnologia de hoje, gente, tá cada vez mais... Eu acho que cada vez mais a gente precisa valorizar o relacionamento com as pessoas. Porque a tecnologia, ela é muito legal, mas não substitui o relacionamento. E a cultura se faz com relacionamento. E como que a gente faz isso no home office, hein? É um desafio. Porque olha só, nós estamos home office, tem bastante gente trabalhando.
E a gente tem várias rotinas. Lógico que não chega nem perto de um presencial. A gente está indo para o presencial agora, né, como time comercial. O ganho é muito grande, né? Tem outros problemas envolvidos problemas diferentes no presencial, mas o ganho de cultura é muito grande. Mas enquanto isso, para as empresas que estão no home office, vocês acham que essas rotinas elas são necessárias? Sim. Ela tem o relacionamento é o mesmo, só não é o presencial todos os dias. Você tem reunião com o seu time para você saber os indicadores, para você saber se eles estão vendendo bem, se estão atendendo todos os leads. Por que não ter uma reunião para relacionamento? Porque no presencial tem o momento do cafezinho, o Sim. momento que um circula e esbarra com o outro e fala sobre uma situação. Só que no home office tem que estar marcado, né? Porque tá todo mundo fazendo Sim. outras coisas na sua casa. Então é muito mais complicado. A gente passou por um momento que a gente começou a fazer as rotinas, e começou a entrar gente, começou a formar a liderança e a manhã inteira era só de rotina, né? E ninguém produz, né? Então tem que ter um cuidado também, porque por mais que a gente adicione rotina, não vai nem chegar perto do que é o presencial, né? A rotina tem que ser estratégica, senão você perde produtividade. Uhum. Eu acho que o home office ele é um desafio muito grande, porque você perde a conexão com as pessoas, né? Então fica muito mais fácil da pessoa chegar e ela não tem relacionamento com ninguém, não tem vínculo com ninguém. Ela tá isolada ali no home office, no quarto dela e o dia inteiro. E é ruim por conta de cultura e a pessoa também se sente um pouco com medo de ser demitida, né? Pô, o cara não tem nenhum relacionamento comigo. Chega alguém que seja melhor do que eu tecnicamente, vamos dizer assim, por que não me trocar? Ele não tem relacionamento comigo, não tem conexão comigo. Então é complicado para os donos, mas também é complicado para os funcionários de terem isso ali mais de perto, né? O home office ele é realmente um desafio de você criar uma rotina ali de trocar ideia. Até porque hoje, né, a gente percebe o nosso comportamento. Eu já não sou eu não sou a nova geração. Mas hoje em dia, uma coisa que eu fazia muito quando eu era mais nova, que era ficar muito no telefone conversando com as minhas amigas, eu não faço mais isso. Eu nunca fui essa Muito? pessoa. Eu era. Eu nunca. Eu era. Não. Eu adoro um WhatsApp, uma mensagem, uma coisa assim. Não precisa responder na hora. Não é? Isso é muito Isso bom. é ótimo. Porque as pessoas conversam pouco. Agora, como fazer? Eu acho que criando rotinas tanto no digital, ou de ter esses momentos. A não ser assim, quando você tem pessoas que trabalham em outros estados, mas tem empresas onde a pessoa tá ali. De combinar um happy hour com o pessoal. Porque eu acho que isso se perdeu muito. Antes da pandemia, poxa, a gente tinha quase toda semana um happy hour, né? Sim. E os happy hours é online também, né? Acontece. Aí não dá, né? Mas aí é a cultura da empresa. Porque tem empresa que consegue manter essa cultura no online. O que a gente faz, assim, na sexta-feira, a gente tem uma call que é mais descontraída, né? Tem no fim do dia com o comercial, que é mais estratégica, mas a gente reúne todo mundo, né? Se fosse no presencial, seria fantástico. Sim. E lá na empresa tem pessoas de estados diferentes. O que a gente está querendo fazer agora, já para esse semestre? A cada 3 meses, quem mora aqui no Sudeste, né, que é mais próximo, vir para o Rio, ou vem para o Rio, ou vai todo mundo para São Paulo, mas ter esses encontros a cada trimestre. E o anual, né, pelo menos 2 vezes por ano, trazendo todo mundo para o Rio ou indo todo mundo para São Paulo. É para ter esse contato, né, com as pessoas. Porque acontece tem um funcionário nosso que tá há muito tempo com a gente, aí quando a gente foi conhecer ele pessoalmente, viu que ele era muito grande. Eu não sabia que ele era tão grande assim. Aí você vê o quanto a gente está distante, né? Então eu acho muito desafiador. Tenho colegas que têm 60 colaboradores no home office, tá indo agora para o presencial, mas deve ser uma loucura, né? Gerenciar tudo isso. Com certeza. Eu acho essa ideia de trazer as pessoas em algum momento, isso muito bom. E principalmente é o momento de você reforçar a sua cultura. Porque às vezes é feito isso, mas até as atividades que você pensa nisso. Pode ser alguma coisa produtiva, sim, de desenvolvimento, sim, mas o que você vai trazer que reflete a tua cultura, por exemplo, nesse momento de descontração? Isso também reflete o que é a tua empresa. Então, desde a festa, as coisas que você pensa e como que você reúne, como que você interage, o quanto que você vai, de repente, dissolver aquelas panelinhas que são normais, de você provocar uma interação entre as áreas, porque é normal, a galerinha do desenvolvimento vai estar ali junto, a galerinha do comercial vai estar ali junto.
como é que você mistura? Como é que você faz essa mistura? Até a divisão dos quartos, por exemplo, na pousada, quem fazia isso era o RH. A gente nunca ficava com, Não ficava de com pessoas de panelinha. panelinha. Ah, isso é legal, tinha que fazer essa distribuição. E você dormindo junto, né? Você tem que minimamente falar oi pra pessoa, né? Então, aí você conversa e tal. É bem interessante isso mesmo. Legal. E quando a gente tinha falado até de liderança, né? Quando a gente começa a ter as lideranças, a empresa ela tá crescendo, a liderança ela vira o exemplo, né, do setor. E eu vi uma coisa muito interessante, tem um restaurante que ele é do sul do Brasil e abriu o primeiro aqui no Rio de Janeiro, no Casa Shopping. Aí eu fui com a minha esposa e a maioria os líderes lá, eles todos com sotaque do sul, né? Então, restaurante, né? Eles não estão treinando todo mundo do zero aqui. Eles estão, quer dizer, estão treinando uma parte, mas estão trazendo pessoas de lá, porque senão se perde muito. E é padronizado, né? O restaurante ele é padronizado, tem todo um processo. Isso faz parte, né? De criação de cultura em um estado que é completamente diferente, né? Uhum. Faz muito e, assim, a liderança é o que dissemina. E uma liderança ruim, ela pode comprometer tudo que você está construindo em termos de cultura. Então, vigiar isso e ter o olhar de que aquela pessoa ali, ela tenha uma influência, isso daí é fundamental. O líder, né, os donos de empresa precisam olhar muito para isso. Quem são as lideranças que estão ali? Porque toda empresa precisa pensar em crescer, né? Eu sempre falo, se não está crescendo, está morrendo. Você está morrendo, exatamente. Então, se você não cuidar das lideranças e que essas lideranças vão formar outras lideranças, é uma estratégia ótima você montar um time trazendo, porque às vezes é até temporário, né? Você traz um time para treinar a equipe e aí depois você começa a formar e aí o restaurante começa a andar sozinho e de repente essa equipe vai voltar. Então isso é, assim, o comportamento da liderança, ele influencia muito e também muito no resultado. E a liderança ela precisa sempre ser treinada, né? Ela precisa estar em constante treinamento para se desenvolver, mas também para estar muito atenta ali ao crescimento da empresa, porque ela é a conexão entre os donos com os funcionários ou os liderados ali. Então, ela precisa estar muito envolvida com o que, de fato, a empresa quer crescer, quer fazer, enfim. Então, ela precisa sempre estar muito... E eu acho legal que a gente já vivenciou isso quando tem esses encontros de funcionários, que você deu o exemplo, é mostrar em que momento a tua empresa está. Você já falou que bateram a meta ano passado, que foi recorde. O que eles ganharam com isso, que eles bateram o recorde? O que eles vão bater? E conforme eles forem aumentando, o que vai acontecer? Onde vai eles chegar? não se sentem parte disso, né? Exatamente. Então é grana. Porque quando você só paga... É claro que você tem que ter dinheiro no jogo, né? Mas, assim... você valorizar o que a pessoa fez, de trazer, de que trouxe uma ideia, de que colaborou, que, pô, caramba, essa pessoa, de repente, ela trabalhou até mais tarde para entregar esse E a projeto. gente é movido por alguma coisa, seja por desafio, seja por crescimento, seja por qualquer coisa. E se você não estiver motivado, o que acontece? Motivação não é só dinheiro. Uhum. O reconhecimento, né? Tá intrínseco ali. Sim. Isso e por incrível que pareça, é o que as pessoas mais reclamam. É de reconhecimento. Ah, eu tenho que dizer parabéns porque ele fez o trabalho dele? Sim, tem. Já tá sendo pago, né? O salário dele. Tem. Pois é, a gente recebe muito clientes na Ultra procurando a Ultra, né, que é uma IA, para substituir todos os colaboradores. Porque elas não têm uma gestão ali de pessoas adequada, né? A gente não, e muitas vezes o cliente chega para a gente porque ele não tem recursos para ter mais pessoas. Aí é um ponto, ok. Mas muitos chegam porque eles não têm a gestão ali de pessoas. Então o problema são sempre as pessoas. Na verdade, não é isso, né? Tem todo o processo de contratação, tem o processo de cultura. E como que vocês veem esse tipo de gestão? E até também, aliás, um ponto melhor, inclusive, para a gente fazer a conexão com a liderança. Porque a gente falou de liderança, mas como que escolhe essa liderança? Porque quando a gente estava conversando, antes de começar, a gente estava falando sobre isso, né? Porque muitas empresas escolhem líder errado. Né? Acha que é um líder e não tem aptidão para ser líder e você perdeu um excelente funcionário. Como que escolhe esse líder? Porque não necessariamente é a experiência dele, né? Ele pode ter... Depende, assim, o que você... Tudo bem, ele pode ter tipo, uma experiência.
Mas o que que você quer para o líder da tua empresa? Existem hoje os testes, a metodologia diz que eu gosto muito, que analisa o perfil comportamental. Aham. E aí você consegue entender até o nível, por exemplo, se você é uma empresa que, no caso de vocês, que envolve tecnologia, é mudança o tempo todo. Como é que você vai trazer alguém conforme que não gosta de mudança? É. Você vai ter um problema, você vai ter um hater na tua empresa. Uhum. Então você tem que pensar nisso, falar assim, poxa, a pessoa tá ali, ela tem dificuldade com mudança. Vou trazer ela para uma empresa de tecnologia, talvez ele possa ser um líder muito bom numa Que coisa ali, num commodity, numa empresa de commodity. É. Então você tem que analisar assim, o que eu quero como um líder dessa empresa? Ele só precisa ter experiência em vendas? Que tipo de liderança eu quero que ele desempenhe aqui? Eu quero que ele tenha uma liderança mais colaborativa, que ele divida um pouco mais com a equipe. Então, assim, o cara que é lá muito autocrático não vai funcionar. Então você precisa entender o que você quer também, analisar o que faz sentido para tua marca, para você poder escolher essas pessoas, porque só olhar o currículo não adianta. E hoje o currículo a gente vê, né, principalmente quando a gente conversa com pessoas que são da área de RH, enfim, que o currículo hoje é só um mero detalhe, assim, a folha realmente não faz mais a diferença que fazia na nossa época. Hoje é muito mais o perfil comportamental e o que ele está disposto a crescer. Eu acho que é muito também o sangue que a pessoa vai doar para a empresa também, a conversa, o que ela está disposta a fazer, se ela tem os mesmos valores daquela empresa. Eu acho que a parte técnica hoje em dia não é tão relevante como era antigamente. Eu acho que hoje as empresas estão mais preocupadas em alguém que esteja ali sempre em crescimento, que você consiga ali não doutriná-la, mas seja guiá-la para o momento que a empresa necessita. E ter uma jornada mais a longo prazo, né? Sim. Porque não é interessante para o colaborador e nem para o empresário ficar trocando Uhum. ali o colaborador. Então a manutenção disso é super importante, né? Eu queria falar sobre cultura tóxica. A gente falou um pouco antes, assunto muito legal. Eu queria que vocês trouxessem primeiro as características, né, dessa cultura tóxica, como eliminar essa cultura tóxica, perceber ela, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. E dar exemplos também, tá? Bom, a gente tem 30 minutos para falar sobre isso. Pô, olha, cultura tóxica. Cara, é muito comum, assim, eu já vivi isso de coisas que, principalmente, e que incomodam muito, é de você falar uma coisa e agir de uma outra forma. Isso perde muito a credibilidade. E para você ver como que acontece isso, né, nessa empresa que eu trabalhei, inclusive, a cultura era dessa forma, os funcionários não confiavam na empresa, e depois que eu saí, eu recebi uma indicação de um funcionário da empresa que eu trabalhava. E assim, ele indicou para uma pessoa de fora, não indicou para a própria empresa que ele trabalha. Assim, olha o tamanho disso. Olha, assim, ele tá ali porque tá querendo ganhar o dinheiro dele. E isso é prejudicial pra caramba. O que essa pessoa tá falando da tua empresa por aí? Porque as pessoas, elas conversam, elas têm ali relacionamento. Então, hoje, principalmente com a internet, você tem que ter uma preocupação muito grande. Imagina se um colaborador seu vai lá pro TikTok e conta que você fala que atende todos os clientes igual e que, na verdade, você se esconde quando vê um cliente menor. Hoje em dia, não tá difícil disso acontecer. E como é que você controla isso? Existem várias coisas que... Como é que você quer ser percebido? Então, isso, as pessoas precisam pensar um pouco mais. Porque quando a gente não tinha tecnologia, assim, rede social, era muito ali no bate-papo. Para quantas pessoas eu consigo falar? Ele falava com poucas pessoas, agora ele fala com 50, com 100, com 500 pessoas de uma vez, né? E aí viraliza. E aí, o que você faz? Não controla. Foi pra rede, meu amigo. Então, assim, qual o prejuízo que a sua empresa vai ter? Ah, eu posso processar a pessoa? O advogado tá aqui do lado e fala assim, não pode fazer isso. Tá, mas e o prejuízo Moral, né? Já moral foi. ali que já foi? Então, assim, eu acho que pensar sobre isso é você pensar no longo prazo. Acho que todo mundo que cria uma empresa está criando um negócio para longo prazo. O Flávio Augusto fala muito, você tem que criar uma empresa pensando em vender ela. Sim. Que ou você vai falir, ou você vai botar para um peso muito grande, né, para a segunda geração ficar com isso. Será que vai tocar? Será que quer tocar? Agora,
Você tá pensando no longo prazo? Acho que é ter esse olhar, assim, o que que isso pode ser trazer de ruim para você. Eu acho que hoje as pessoas estão mais preocupadas com aonde está trabalhando. A pessoa não está indo mais pelo dinheiro. Então a pessoa vai te pesquisar, ela vai conversar com alguém que trabalhou ali, ela vai procurar reportagem, ela vai procurar artigo no LinkedIn. No TikTok hoje é uma fonte muito ampla de pesquisa. E a gente sabe que tem muita gente que fala muita coisa no TikTok. Então, assim, você pode não estar mais sendo procurado e desejado para ter um funcionário. Então, isso vai abalando ali o crescimento da sua empresa também. Legal. A gente tinha falado, né, como encurtar esse caminho de aplicar a cultura dentro da empresa, né? A gente tem a opção de contratar uma consultoria, de estudar hoje em dia com a internet, né? Puxa no chat GPT, se você souber usar bem ali, você consegue trazer informações valiosas, só vai ter que aplicar, né? Esse vai ser o desafio. Qual seria o caminho mais rápido, na visão de vocês, para uma empresa que ela está buscando, né, aplicar a cultura, ela não tem o know-how, né? O que vocês acham que elas deveriam fazer? Primeira coisa é conversar. Foi o que aconteceu no dia 1, quando a gente decidiu a Zena. O que que a gente quer? O que que a gente espera com a empresa? Assim, porque a cultura ela vai muito de cima para baixo, né? É muito que os donos querem com a empresa, principalmente quando a empresa está começando. Mas quando uma empresa já está rodando, você precisa ouvir as pessoas. O que que é legal? O que que é legal que a gente faz? Conversar com as pessoas. O que que você entende, né, como um valor do dia a dia? O que que a gente pratica? Se fosse falar das características da empresa, o valor é a forma como que você age ali. Ele muitas vezes ele vai ser a forma de você dizer sim ou não para alguma coisa. Ah, aceitar esse projeto. Por exemplo, para a gente, a transparência ela é muito importante. Pô, a gente sabe que a empresa é uma droga, e aí eu vou aceitar esse projeto? A gente já disse não para cliente. Uhum. Porque eu falei assim, cara, isso vai contra os nossos valores. Então, isso é você viver o seu valor. E isso faz parte da nossa cultura. Então, você conversando, entendendo ali, e aí você vai direcionar como é que você transparece isso. É começar nesses pontos. Como eu quero ser reconhecido? Como é que eu quero que as pessoas ajam aqui? É muito por esse caminho. Acho que começar a desenhar nisso e principalmente vigiar se isso está acontecendo ou se não está acontecendo. Se tem alguém da tua equipe que está agindo de uma forma diferente, você chegar e você conversar e você direcionar, porque a cultura ela precisa ser vivida. Um exemplo prático para isso, que dá para você fazer um exercício bem rápido para você ver se você está pelo menos no caminho certo, é você colocar no papel o que você acha que é a cultura da sua empresa. Você procurar um cliente que seja muito próximo de você e perguntar o que você acha que é a cultura da nossa empresa. Pergunta para um funcionário e pergunta para um amigo seu. Tá convergindo? Ou tá completamente diferente? Ali você já tem uma ideia se você está no caminho certo, se você precisa redesignar, contratar uma consultoria ou até mesmo estudar mais sobre o assunto. Legal. A gente tinha falado também sobre medir o desempenho, né? A gente acabou não se aprofundando. Eu queria trazer isso para cá agora. Como que a gente mede isso, né? Vocês trouxeram alguns exemplos interessantes, a gente pode até repetir aqui, tá? Que a gente falou ali em off. Queria que vocês comentassem um pouco. A avaliação de desempenho, ela é muito mais do que você olhar indicador. Porque a gente está vindo no mundo que as pessoas estão falando muito de KPI. KPI para cá, KPI para lá. Tá, beleza, KPI é legal e tal. Mas o que é importante de você observar no dia a dia? É de você entender, por exemplo, essa questão dos valores, de você ter perguntas relacionadas a isso, a comportamento, a comprometimento, e você ter um processo de avaliação onde você envolve esses outros aspectos. Poxa, você tem ali, se para a tua empresa o trabalho em equipe ele é importante. Por exemplo, nessa empresa que a gente trabalhou, inclusive eu era responsável pelo processo de avaliação de desempenho. Trabalho em equipe, para eles, era fundamental. Era um ponto muito importante. Isso estava na avaliação de todo mundo. Porque eram muitos projetos que envolviam muitas áreas. Então, você avaliar a pessoa dentro desse ponto, dentro da colaboração. Agora, se você tem um time
que assim, é um time que trabalha mais concentrado, não tem muita sinergia, e de repente o trabalho em equipe não é uma coisa que faça muito sentido para a tua empresa, mas em geral o trabalho em equipe ele é importante. Então assim, até que ponto as pessoas estão ali envolvidas nisso? De você pensar em perguntas assim e principalmente de você estar aberto para ouvir também as pessoas, de dar feedback e principalmente treinar essas pessoas para colocar fatos e dados. Ah, não, trabalho em equipe dessa pessoa não é bom, né? Porque lá tinha assim, atende, não atende ou atende parcialmente. Supera, Ou né? supera, te supera. Aí, assim, superou a expectativa. Por que que superou a expectativa? Quando era supera ou não atende, você tinha que justificar por quê e você colocar um fato ou dado. Não era só você simplesmente colocar uma nota. Então, isso dá muito peso. E aí você conseguir discutir sobre isso. Ali você consegue avaliar e até para um futuro, né? Poxa, se trabalho em equipe é importante, imagina esse cara liderando. Se ele não trabalha nem bem em equipe. E com perguntas objetivas, né? Ele sabe separar o que é urgente e relevante. Isso ficou na minha cabeça pra sempre, É. assim, meu Deus. Isso aí é É, fundamental, né? tinha, assim, essa pergunta. A pessoa ela sabia separar o que era relevante do que era urgente? Se você colocava, você tinha que justificar o porquê. Esse é o legal de você mensurar, né? De você avaliar a pessoa com perguntas coerentes e com coisas que vão te... E aí a Amanda pode ser até mais detalhista nisso, porque com os dados você consegue analisar se de fato aquela pessoa pode crescer, se aquela pessoa tá fazendo sinergia com o que ela quer ir, para qual área que ela quer ir, né, Amanda? Uhum. E o que é interessante na avaliação de desempenho, a metodologia que a gente usava era 360. Então, você tinha o funcionário, ele respondia à autoavaliação dele. Então, você cruzava com a nota que as outras pessoas davam. Se a pessoa tá botando a nota muito abaixo, fala assim, poxa, ele não tá com uma percepção boa dele mesmo, porque as pessoas estão vendo ele muito melhor. Ou então, esse cara é muito arrogante, porque tá todo mundo aqui detonando ele e ele tá se achando. Então, isso é um ponto também para o líder chegar e sentar para conversar. Olha, você está olhando isso aqui, mas na verdade está acontecendo isso, isso e isso. Tem esses fatos e dados. E a avaliação 360, ela tá ali não só a nota da liderança, ela tá a nota dos pares. E aí ela fazia um ponderado, né? Para chegar a nota do líder, ela tem um peso maior do que dos pares. A autoavaliação, ela era só parâmetro, ela não contava para nota. Então você olha o seguinte, poxa, quem são os pares? E o interessante era que o líder podia mudar 50% o que a gente chamava de árvore da pessoa. Que você, por exemplo, sei lá, eu vou botar 3 pessoas. Aí eu vou botar 3 amigos meus para me avaliar. Aham. Aí os líderes falam assim, não, esses aqui são muito juntos e tal, não, eu vou trocar esse aqui, vai ser uma outra pessoa que tem interação com a Amanda e que E precisava ter interação, né? Isso que é legal. precisava ter interação. Por que você botou o Renan se você nem interage com ele? Tipo, o Isso Renan é legal. é do TI, você nem tem nenhuma interação com o TI, então não podia. Então você conseguia comparar como as outras pessoas das outras áreas estão vendo, como essas pessoas estão vendo essa pessoa e como a liderança está vendo. Então você consegue trazer dados, informações e a pessoa colocava a aspiração de carreira dela. Então você tinha ali, tem um caso que foi muito legal de uma pessoa, de uma colaboradora, que ela era do financeiro e a gente descobriu que ela tinha o sonho de trabalhar no RH. E ela tinha super perfil e tal. E foi feita uma transição. Ela, de fato, ela saiu do financeiro, tinha toda uma carreira voltada para o Você financeiro. mesmo, aconteceu isso com você, né? Você é exemplo É, disso. eu sou exemplo disso. Eu era da área de gente de gestão e eu fui para a área de expansão de franquias. Mas será que a pessoa, você, né, como profissional, você não sente medo do líder saber disso, você perder sua posição, ou você vê isso como Mas oportunidade? aí isso é a cultura da cultura. empresa. Legal. Aí te deixa mais à vontade ou não pra seguir com isso. Você se sente à vontade de falar, porque você sabe que assim, você sabe que você pode falar com o seu líder, pô, eu quero crescer, de repente na minha área não tem uma oportunidade, mas eu sei que a empresa valoriza pessoas que querem aprender, que querem trocar de área, é uma empresa que valoriza esse tipo de comportamento. Então você se sentir à vontade de chegar e colocar. Então, surgem oportunidades, as pessoas te veem ali e você tem a oportunidade de se desenvolver cada vez mais. Eu acho que a gente tem que ter um compromisso também com as pessoas que estão com a gente. Porque é muita responsabilidade. Você tem uma pessoa na tua equipe, caramba, ela tá confiando na tua empresa. Uhum. Poxa, olha, você contribui para o desenvolvimento dela. E eu vejo muitas pessoas que não têm esse olhar. Não têm esse olhar com a equipe.
Então, como é que você vai querer que teu funcionário tenha um olhar para você e queira ficar anos com você? É. E voltando até para esse ponto de avaliação, que eu lembro que em off você contou a história de uma pessoa que ela pediu um aumento, né? E por conta dessa avaliação, o líder ele conseguiu avaliar isso, né? É, essa avaliação, ela é anônima? Como que era de onde você trabalhava? A avaliação não é anônima, porque porque é o seguinte, o funcionário nessa metodologia, o líder ele avaliava e ele escolhia, e aí o funcionário escolhia, eu não lembro se eram 4 pessoas, eu não lembro quantas pessoas eram, já tem muito tempo. Tinha um número de pessoas que você escolhia que eram seus pares para te avaliar, pessoas que você tem ali interação. Então, com isso, você tinha visão de outras pessoas. Então, e como o líder tem como trocar 50% da sua árvore e escolher outras pessoas, então você tem uma preocupação ali que de repente pode entrar alguém que você de repente não desempenhou um bom trabalho, enfim. Então você tem ali as pessoas que estão junto com você, e aí nessa avaliação, por isso que entram aspectos não só de trabalho, mas aspectos de comportamento. Que aí você fala assim, poxa, como é que as outras pessoas estão percebendo? Não adianta eu só agradar o meu chefe. Porque tem gente que é o seguinte, eu vou puxar o saco aqui do meu chefe. Uhum. Assim, é pra ele que eu tenho que trabalhar para eu conseguir o que eu quero e eu ser valorizada. Só que lá, a cultura não era essa. Então, você tinha que trabalhar bem com seus pares também. Então, a avaliação, ela mostrava isso. Então, você tinha oportunidade ali, e aí eles tinham um processo de reunião, que a gente chamava reunião de gente. Que era o momento do líder apresentar, olha, tá aqui a Ive, a avaliação dela ficou com essa nota aqui, eu avaliei ela dessa forma e eu queria pedir um aumento para ela. Quero uma promoção para Ive. Aí as lideranças que estavam naquela reunião, era o único momento que a sua nota podia mudar. Porque ali eles discutiam, falaram assim, não, você tá botando supera em trabalho em equipe, mas assim, a Ive estava num projeto com a gente, ela não contribuía, ela faltava às reuniões, sei lá. Falei assim, não, eu não concordo com essa nota, então a nota poderia aumentar ou reduzir nessa reunião. Então isso era interessante, porque se você tem um chefe, por exemplo, que não gosta de você, ele não vai fazer uma avaliação ruim, porque ele vai se expor se ele colocar alguma coisa ali que não for verdade E ele sobre vai o ser funcionário. questionado também, né? Ele vai ser questionado. Porque dificilmente você não tem relação com uma outra liderança. E aí essa liderança vai poder questioná-lo. E é legal também porque tinha uma premiação no final do ano que também era analisada com isso, né? Com a avaliação 360. Exatamente. E eles tinham várias coisas, assim, tinha uma premiação que era como se fosse um Oscar, né? Isso era muito legal. Então, quando eles faziam a lista das pessoas que iam ser premiadas naquele ano, era avaliado. Falei assim, poxa, como é que você quer dar o Oscar para essa pessoa se ela foi mal avaliada na avaliação de desempenho? As pessoas, elas não percebem ela dessa forma. Então, tudo vai conversando com a cultura da empresa. E aí, tudo que você pensa nas premiações, nas avaliações, na forma com que você promove ou que você demite. Eu trabalhei numa empresa também que tinha uma vendedora que ela era ótima. A mulher trazia muito resultado. Mas ela não falava com o porteiro e com a recepcionista. Ela não olhava na cara deles. Eles demitiram ela, mesmo com um desempenho muito bom em vendas. Se fosse olhar indicadores, ela era top 1. Mas ela era totalmente tóxica para a empresa. Então eles optaram de desligá-la. Legal. É bem desafiador implantar isso dentro das empresas, né? Assim, com tanta profundidade. Porque essa empresa que você está falando, eram quantos funcionários, em média? No escritório da avaliação de desempenho, eram muitos. Eram muitos, né? Você tinha falado, não sei se foi esse caso que você falou que eram 300 pessoas. Era por aí, umas 300 pessoas no escritório, porque o restante era mais loja. Mas dentro dessa modalidade eram umas 300 pessoas. Mas você vai sofisticando o negócio, você começar de alguma forma. Uma avaliação 360 com esse número de pessoas, talvez ela não seja o melhor modelo para uma empresa que está começando. Sim. Mas ela pode ser uma avaliação, por exemplo, feita pelo líder e discutido, por exemplo, numa reunião como essa, uma reunião de gente, se tiverem outras lideranças, uma empresa que, poxa, já tem uma área comercial, porque uma empresa de tecnologia, o comercial interage muitas vezes com a área de desenvolvimento, que interage com o financeiro também. Então, você já tem uma interação ali entre áreas. Então, você pode
pensar no modelo como esse. O negócio é começar de alguma forma. Isso que é importante. Legal. E como que funciona ah, a consultoria de vocês, tá? Eu queria entrar um pouco nisso. Imagino que seja um empresário que ele quer implantar isso na empresa, ele tem uma empresa que está em expansão, não é de 300 funcionários, né? É bem menos que isso. Mas como que funcionaria a entrega de vocês, né? Até que ponto que vocês ajudam, né, uma empresa nesse momento? Primeiro ponto é a gente levantar a necessidade da marca, assim. Tá, quero crescer. A primeira coisa que a gente entende é o momento inicial da marca, para a gente poder desenhar alguma coisa voltado para isso. Então, assim, as nossas propostas, elas são muito voltadas para o que a empresa precisa. Hoje a gente sentou com uma empresa que ela precisava só da parte jurídica, da parte financeira, e a gente vai ter uma estratégia de lançamento desse projeto. Então, é um projeto que vai ser desenhado para essa empresa. Primeira coisa é a gente entender aonde que essa empresa quer chegar. Com isso, quando a gente faz esse levantamento, a gente vai poder montar uma proposta e isso pode ir sendo feito de forma gradual. Isso que é importante. Exatamente. E é legal a gente passar essa ideia de fato para o dono. O dono tem que ser o primeiro a entender o que é uma cultura. A gente meio que faz o inverso, né? A gente desenvolve a cultura com ele e mostra para ele. A primeira reunião de onboard é com o dono da empresa. Porque ele vai replicar. Tem que fazer sentido para ele. A história dele também tem que fazer parte da cultura. Você fez aqui o podcast com o pessoal do Império, eles contam, a história deles é fantástica, de como eles criaram a empresa, o propósito deles é muito importante. Tem um dos sócios que ele é a personificação da cultura da empresa. Então, assim, o quão importante isso é. O quão tem que estar tudo junto, tudo fazendo sentido para o desenvolvimento da empresa. Então, a gente desenvolveu até, a gente trabalhou nesse... E acho legal você contar como é que foi esse desenvolvimento para o Imperium, porque é uma marca que já veio aqui, uma empresa que já veio aqui. Porque como a gente teve que conversar com eles da importância, porque eles sempre falam, nós éramos professores, nós não éramos empresários, e a gente conseguiu auxiliar muito eles nisso, né? Foi incrível, porque muitas vezes eles não tinham dimensão, na verdade, do quanto aquilo era importante. Então, quando a gente sentou para mostrar para eles, para a gente desenhar isso, e a gente foi questionando e foi montando o que era a missão deles, qual era a visão deles, e aí eles perceberam assim, caramba, a gente precisa comunicar isso. Isso já acontecia, eles têm uma cultura muito forte ali de equipe, você percebe as pessoas, elas de fato, elas gostam de trabalhar ali, né, a coisa do lobo, da alcateia, e aí eu falei assim, gente, vocês precisam repetir muito isso. É mostrar porque agora eles já estão com a segunda unidade. Então, assim, como que você Fica mais mantém? difícil, né, de manter essa cultura. Fica mais difícil. Falei assim, poxa, como é que a gente consegue isso? Falei, gente, repetição. Falei assim, a primeira reunião, né, esse onboarding, tem que ser feito hoje, tem que ser feito por vocês. Tem que sair de vocês, as pessoas têm que sentir isso de vocês. E aí depois, com o tempo, você vai crescendo e mostrando isso de uma outra forma. Mas como que um funcionário trabalha aqui e não conhece a história de vocês? E aí eles começaram a fazer isso e começaram a perceber as coisas de uma forma diferente, né, dentro do negócio. A gente estruturou, por exemplo, esse onboard, como é que seria. A gente colocou um tour para que as pessoas conhecessem as áreas, porque é muito comum, assim, eu já fiz projeto em outra rede de escola, isso foi uma rede. Assim, cara, a pessoa da secretaria, ela sabe ali o processo da secretaria e pronto. No máximo, ela sabe o nome dos professores que vão ali. Mas ela não sabe o que a coordenação faz, o que cada área faz. Aí tem aquela briga, né, do comercial com o administrativo. Gente, não tem por que isso acontecer. Então, quando você estrutura isso, você começa a ver os resultados e as pessoas muito mais engajadas, que elas conseguem ver que todas elas estão contribuindo para aquela missão. Não importa se a gente está aqui preocupado com a aprovação do aluno. Então, todo mundo tem que estar preocupado com a aprovação do aluno. Desde a pessoa do comercial, a pessoa do administrativo, do operacional. E eu acho que eles conseguem trazer muito isso e mostrar isso
da forma com que eles vivem e transmitem isso também. E é legal porque no dia que a gente fez a primeira reunião de cultura, a gente ministrou com eles e tal, até para dar um direcionamento, para eles saberem como que eles iriam replicar para os outros funcionários que eles fossem contratar. E o que foi legal é que a gente chamou desde a pessoa da portaria até o coordenador, porque todo mundo ali, como a Amanda falou, tem o propósito da aprovação dos alunos. Você tem que atender bem aquele aluno, você tem que ver se de fato ele tá ali dentro, com a segurança certa, se tá limpo o suficiente para ele se sentir bem ali, se tá confortável para ele estudar, porque ali é um momento dele que ele tá nervoso, que ele precisa de um lugar que ele se sinta bem, acolhido. Os professores estão passando a parte técnica, mas eles estão entendendo de fato as dúvidas daquele aluno. Os donos, eles estão ali pensando na parte estratégica de crescimento da empresa, mas o que já tem está funcionando, então todo mundo faz parte de uma engrenagem que é para chegar no resultado final, que é a aprovação do aluno. Então, nesse momento que a gente fala da cultura, todo mundo tem que entender isso. E foi muito legal que o rapaz que era, se não me engano, da portaria, da entrada, ele tinha entrado há pouco tempo, acho que 15, 20 dias antes, e ele falou assim, caramba, isso é Império. Tipo, ele ficou satisfeito e feliz de falar que ele participava daquilo ali, porque ele estava se sentindo, mesmo sendo da portaria, pertencente àquela empresa e fazendo a diferença na vida das outras pessoas, no caso, os alunos. Então, a cultura vai muito disso também. Você sentir que você é útil, que você está fazendo ali a engrenagem funcionar. Entender a sua parte ali dentro, Sim. né? Então, vocês entregaram para a Império, inclusive, uma espécie de framework de acompanhamento, para eles saberem como acompanhar toda essa cultura, né? Né? É isso mesmo, né? Então, vocês fornecem um acompanhamento. E depois disso, tem alguns touchpoints que vocês fazem com o cliente de vocês para avaliar se realmente está funcionando? Quando a gente implanta normalmente um projeto, a gente tem um tempo de acompanhamento. Então, a gente fez alguns projetos dessa forma, né, com eles. E a gente acompanha, a gente implanta e depois vem acompanhando se isso de fato está acontecendo. E até para poder ajustar, porque às vezes funcionou de uma forma, ou caramba, tá muito rápido isso, vamos ter que colocar mais dias. Que uma coisa é o onboarding, quando você tá passando o que é a marca como um todo, isso vai ser igual para todo mundo, mas a complexidade do treinamento vai depender de cada área. Sim. Então, tem áreas que vai demorar um pouco mais, tem áreas que... E aí depende, você está contratando alguém que é mais júnior, e aí você vai precisar de um treinamento mais longo. Tô trazendo uma pessoa mais sênior. Porque não tem como ser engessado. Cada área tem uma necessidade. Então a gente vai acompanhando ali para ver o que está funcionando, o que não está. E principalmente para não se perder. Porque se você entregar só um negócio implantado, falar assim, vai lá, roda sozinho, há grandes chances de Esse é o ponto. acontecer. É onde as empresas falham, né? Porque hoje você pode ir no chat GPT e pegar essas informações e tem que saber aplicar, né? Aliás, mais do que saber aplicar, tem que aplicar, né? Senão não funciona. E Minas, já encaminhando para o final, eu queria que vocês deixassem, né, uma mensagem final e contassem também como que as pessoas encontram vocês no digital. Assim, o principal que a gente gosta muito de trazer é que a gente trabalha muito o desenvolvimento de negócios e de pessoas. Porque eu acho que é muito caminho onde a gente se diferencia. Onde a gente pega e aplica isso dentro da realidade de cada marca. Porque um restaurante, ele tem uma necessidade, uma rede de escolas, ela tem outra, a área de serviços, ela tem outra. Então, a gente vem trazendo e estudando como que a gente aplica para a gente chegar a esse resultado. Então, esse é o principal. A gente tem um olhar muito direcionado para isso. E as nossas consultorias, elas são muito pensadas nisso e pensadas no seguinte, no crescimento. É fazer com que aquele empresário, ele de fato consiga fazer o negócio dele escalar, seja o caminho que ele escolher. Então, sentar, entender, a gente montar um plano porque de repente você não pode ser franquia agora, mas você pode fazer um projeto para você ir passo a passo, chegar dentro desse caminho. É isso que a gente faz, é isso que a gente ajuda. A gente está aí, né, @zenanegócios no Instagram. Tem o nosso site também, zenanegócios.com.br. Então, a gente está ali, a gente está para trocar com as pessoas, principalmente fazer parte, porque é muito legal você fazer parte e você ter a confiança desse dono de marca
de você entrar ali na empresa dele, a gente realmente quer fazer a diferença e fazer com que essa marca alcance voos muito maiores. Exatamente, de uma forma personalizável, de uma forma que, de fato, desde o pequeno que está começando agora, desde o que já está expandindo, o que já está no mercado com unidades aí, a gente tem marcas que estão com a gente que já tem mais de 70 unidades espalhadas pelo Brasil, como a gente tem uma marca que está saindo do papel agora, criando um projeto do zero, e está sendo muito bacana participar disso. A gente vai construir a cultura, a gente vai fazer tudo com elas também. Então, a gente consegue atuar em todas as áreas de todas as empresas que, de fato, necessitem. E se você não sabe o que é cultura, a gente ensina, a gente mostra, a gente faz com você, porque o importante é o crescimento de uma forma ali que você, de fato, consiga escalar. Maravilha. Meninas, então fechamos com chave de ouro. Agradeço muito a vocês por terem aceito o convite. A gente já se conhece há muito tempo, a gente não conversava já há muito tempo, então foi uma oportunidade para isso. Ninguém com o celular na mesa. Foi ótimo, tá? Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada.